Então, galera, nós fomos criados para ter uma intimidade com Jesus. E você, está tendo a sua? Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Thiago Simões, do canal Sobre Jesus, e eu gostaria de trazer hoje para nós uma palavra de reflexão falando de intimidade. O tema de hoje é íntimos do Pai. E para a gente começar, eu gostaria de trazer alguns conceitos. E o primeiro deles é o que é intimidade. E a intimidade é uma relação de afeto, é uma relação de amor, é uma relação de proximidade. Isso é intimidade. Vamos dar um exemplo, um casal, um homem e uma mulher, eles são íntimos, eles moram no mesmo lugar, eles estão juntos o tempo todo. Isso é intimidade. É você mostrar para alguém aquilo que você não mostraria para quem você não é íntimo. Tá entendendo? E o segundo conceito que a gente vai trazer é o que é pai, o que é ser pai. A palavra pai significa genitor, aquele que cria, aquele que cuida, aquele que ama, e é aquele que ensina, aquele que demonstra afeto. O pai é tudo isso. Na nossa figura, trazendo para a linguagem de hoje, o pai é aquele que está lá presente o tempo todo, é aquele que mostra o caminho que você tem que ir. O pai é aquele que fala: meu filho, não faz isso, você vai se dar mal. Ou: meu filho, sim, isso você pode fazer, porque isso tá ok. Isso é ser pai. E essa é a definição de pai: é demonstrar afeto, é ensinar, é você realmente ter carinho por aquilo. E a gente sabe muito bem que Deus é pai. Deus, ele sabe ser pai, Deus sabe nos trazer um papel de pai. Só que aí vem a pergunta: todos são filhos de Deus? E a resposta é que não, nem todos somos filhos de Deus. E para a gente entender isso, eu vou ler aqui primeiro, rapidinho, João 1, do 11 e o 12, que fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando aqui do povo judeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então não são todos que são filhos de Deus. Essa passagem deixa muito claro que podem ser feitos filhos de Deus aqueles que creem no nome de Jesus. Esses são os que são feitos filhos de Deus. E um outro versículo é Romanos 8, capítulo 8, versículo 29, fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus no caso, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, ele veio para ser o primogênito, ou seja, o primeiro. Ele veio para ser o nosso exemplo, para que a partir dele, a partir de nós, da nossa crença nele, que a gente se tornasse muitos outros irmãos. Ou seja, nós nem todos éramos filhos de Deus, mas agora somos através da nossa crença em Jesus. E eu trouxe 3 dicas para que nós sejamos íntimos do Pai. E a primeira delas é: seja filho. Cara, decida ser filho. Não basta você dizer: ah, Deus é meu pai, se você não faz um papel de filho. Então seja filho. Seja um filho que ama e não um filho que tem interesse. E a gente vai ler o nosso texto principal de hoje, que está lá em Mateus 6. Eu vou ler do versículo 5 ao 9. Fala assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, que é apenas o de serem vistos. Hipócrita significava ator, artista de teatro, significava impostor. Isso tudo vem do original da palavra. Então eles oravam para serem vistos. Mas aí ele dá um contraponto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então a gente vê aqui três tipos, que são os hipócritas, que são gentios, e os outros são os filhos. Então sejam os filhos.
que diz aqui em Mateus 5, não ser igual aos hipócritas, não orar para ser visto, mas orar porque você ama a Deus, orar porque você quer estar com Deus, orar porque a sua vida é feita para a intimidade com Deus. E aí você vai ver o tanto que isso vai se tornar prazeroso. Aquele que quer ser filho, ele obedece, ele respeita. E um exemplo de quem respeitava, de quem obedecia, era o profeta Isaías. O profeta Isaías, tudo aquilo que Deus mandava ele dizer, ele dizia, não importava o que fosse. Ele estava lá, falando a palavra para o povo, ele tinha obediência. E para ser filho você também tem que depender, você tem que ser dependente de Deus, de Jesus, de Deus. E lá em Mateus 6,11, um pouquinho depois do nosso texto principal, fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para a gente depender de Jesus a cada dia. A gente tem que pedir o pão hoje, a gente tem que pedir o pão amanhã como se fosse o dia de amanhã hoje. E a gente tem que saber que Deus está aqui hoje. O Deus é um Deus do agora, é um Deus de hoje. Ele pode te dar profecias para o amanhã, mas você tem que estar vivendo com Ele hoje. Então dependa dele, seja dependente. E um filho, ele também tem que falar com orgulho de seu pai. E lá em Mateus 28, no versículo 19, fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que nos fala, ir, fazer discípulos de todas as nações. E olha o que fala o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você é um filho orgulhoso, você vai falar de Jesus. Você vai proclamar o Evangelho a todas as nações. Se você é um filho orgulhoso, você vai falar bem de Deus. Se você é um filho orgulhoso, você vai falar de Deus. Sem titubear, você vai falar de Deus. A segunda coisa que eu listei aqui é investir tempo. E para a gente investir tempo, a gente tem que decidir. A gente tem que decidir morrer para nós mesmos. As coisas que a gente gosta. Eu não vou dizer que a gente tem que abdicar por completo, mas a gente tem que ter as coisas de Deus em primeiro lugar. A gente tem que fazer as coisas de Deus para depois a gente pensar em um videogame, ou pensar em Netflix, ou pensar em um filme. Primeiro a gente tem que fazer as coisas de Deus. Nada disso é pecado. Netflix não é pecado, internet não é pecado, videogame não é pecado. Mas a partir do momento que você deixa de estar com Deus, que você deixa de investir tempo com Deus para investir tempo nessas outras coisas, aí está o erro. E então decida o que tem roubado o seu tempo hoje, o seu tempo de Deus. Não deixe mais que isso roube o seu tempo com Deus. E investir tempo também fala de leitura bíblica, fala de ler a Bíblia, porque aqui está a verdade. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, como eu já citei alguns vídeos atrás. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, fala isso, que essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então vamos ler a Bíblia, vamos orar. Jeremias 29, no versículo 13, fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A partir do momento que você buscar Deus de todo o seu coração, você orar a Ele de todo o seu coração, você ler a Bíblia de todo o seu coração, você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Amém? E eu trouxe alguns versículos para mostrar como Jesus é o nosso exemplo. E eu trouxe alguns versículos para mostrar como Ele orava. Lá em Marcos 1,35 fala assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi a um lugar deserto e ele orava. Jesus se retirava para orar em qualquer hora, em qualquer momento. Lucas 5,16, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a vigília orando a Deus. Ele era o Filho de Deus e ele sabia da importância de orar. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Cara, esteja todo o tempo em oração. Se você está lá no ônibus pensando, que seu pensamento seja uma oração. Faça de tudo uma oração. E isso é investir tempo. E a terceira dica que eu trago a nós é andar com Deus. Lá em Gênesis 5, a gente vê a história de Enoque.
a gente vê passando descendências e descendências, descendências e descendências, e só falava que o homem nascia e tinha filhos e filhas e morria. Mas chega Enoque e fala que além dessas coisas ele andava com Deus e Deus o retirou para ele. Então Enoque, ele foi levado. É como se Enoque em tudo convidasse a Deus para estar lá com ele. Só que teve um momento que Deus o convidou para estar com ele. Esse foi o diferencial. Ele teve uma história diferente lá em Gênesis 5. Porque ele andava com Deus. E para a gente andar com Deus, a gente tem que conhecer a Deus. Lá em Jeremias 29:13, fala, você buscar e buscar, e você achará quando você buscar de todo o coração. Só assim você vai conhecer Jesus. Só assim você vai conhecer aquilo que Jesus tem para você. E também no livro de Jeremias, lá no capítulo 9, no versículo 23, fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui esse versículo fala para você não se gloriar em coisas, em ser sábio, em ser forte, em ser rico, mas gloriar-se em conhecer e saber que Ele é o Senhor. Conheça Jesus, só assim você andará com Ele. E você também tem que nascer de novo. Uma frase de Kenneth A. Hagin fala assim: frequentar a igreja não fará de você um nascido de novo, assim como frequentar um estábulo não fará de você uma vaca. Não é só ir na igreja, não é só ir numa célula, não é só ir num culto. Cara, não é só isso, isso não fará de você um nascido de novo. Lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17, fala assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, esteja em Cristo. Amém? E além de conhecer e nascer de novo, você tem que ser amigo, você tem que ser amigo de Deus. E Abraão era um cara que foi chamado de amigo de Deus. Lá em Isaías 41:8 fala sobre isso, em ser amigo de Deus. Eu não sei se eu separei aqui. Não, Isaías 41:8 eu não separei, mas lá fala sobre como Abraão era amigo de Deus. E intimidade, ela gera intimidade. Se você andar com Deus, a sua intimidade vai fazer com que outras pessoas andem com Deus. Um exemplo disso é Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Azarias, Misael e Ananias. Eles andavam juntos e eles tinham aquela comunhão com Deus. E andando juntos, eles geravam uma intimidade entre eles três. Uma intimidade que era trazida através da vida deles com eles mesmos. Então intimidade gera intimidade. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, você vai trazer outras pessoas a terem intimidade com Deus também. E para concluir, Deus nos ama. Eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso. João 17, no versículo 23, fala: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Isso é Jesus falando. O Pai, Deus, o Pai, Ele ama, Ele nos ama. E aqui fala como também amastes a mim, como amou a Jesus, Ele nos amou. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39 fala: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá em Isaías 49:15 fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso é Deus falando através do profeta de Isaías. Pode a mãe esquecer do seu filho, mas ele não se esquecerá de ti. E a gente é co-herdeiro com Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cara, toma a sua cruz, siga Jesus, sofra nessa terra como verdadeiro seguidor de Cristo.
E aí aqui fala, também com ele seremos glorificados. Amém? E para finalizar, eu tenho uma pergunta para fazer a nós. Temos buscado verdadeiramente a Deus? Nós temos sido filhos? Nós temos investido tempo? Nós temos andado com Deus? Ou nós temos nos dado às distrações? Ou nós temos nos dado aos problemas? A gente tem buscado verdadeiramente? O engraçado é que em vários outros países, pessoas cristãs estão lá sofrendo. Muitos países com Bíblia proibida, mas mesmo assim eles conseguem ler. Países com igrejas proibidas, mas mesmo assim eles se reúnem no secreto para fazer as suas orações. Essas pessoas são as que buscam Jesus verdadeiramente. E muitas vezes a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem uma igreja para nos ministrar, a gente tem um pastor para nos ajudar nos nossos problemas, para nos trazer uma palavra de conforto, uma palavra de confronto às vezes, e mesmo assim a gente não tem valorizado. Mas pessoas que estão com Bíblias e igrejas proibidas têm buscado mais do que nós. É isso que nós queremos para a nossa vida cristã? Eu acho que não. E é essa a palavra que eu queria deixar para nós. Amém? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, deixe um comentário abaixo ali se você acha que faltou algo a ser dito nessa palavra. E cara, se você acha que muitas pessoas precisam dessa palavra, compartilha nas redes sociais, propaga esse vídeo para que muitos outros venham a ser abençoados, assim como eu creio que você também foi. Se inscreve no canal, ajude-nos nesse projeto que é levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. E que Deus te abençoe e te guarde e seja forte e corajoso, assim como Deus falou para Josué. Amém? Até a próxima.